Vou desligar. Boa tarde. Meu nome é Antônio José, moro lá no. Eu digo que eu moro lá no Juados Vieiras, fica lá no interior de Viçosa do Ceará, né, na Serra da Ibiapaba. E aí, assim, não preparei nenhuma apresentação, não, porque foi pedido para falar um pouco, né, de algumas experiências que existem lá na Ibiapaba. Viçosa, assim, todos nós sabemos que está lá na Serra da Ibiapaba, mas, assim, tem uma particularidade que Viçosa tem ali em torno de uns 30% que nós chamamos de cinturão verde, né, que fica em cima da serra, todo mundo sabe que está em torno de 800 metros de altitude, mas boa parte do município fica numa região de sertão, né, que está em torno de 40% do município, fica lá em 4 distritos, que é a região do Lambedouro, que tem a Oiticica, Manhoso, Passagem da Onça e General Tiburcio, e tem uma região de Carrasco que concentra mais 2 distritos, que é Juados Vieira e Padre Vieira. No município todo a gente tem a presença do sabiá, tá? Na região de serra, de forma mais acanhada, desenvolve alguma coisa de uma forma um pouco mais lenta, mas e na região do carrasco a gente também tem a presença do sabiá, também num volume menor. Nessa região do sertão, que é a região mais baixa, que está lá em torno de 150 metros de altitude, aí segundo algumas pessoas que conhecem outras regiões, outros estados aqui da região do Nordeste, dizem que é onde ela se desenvolve bem, tá? Então, a presença do sabiá, especialmente ali no Vale do Lambedouro, onde tem o distrito de Oiticica, o distrito do Manhoso e no distrito do General Tiburcio, nesses 3 distritos é onde a gente, que fica também no pé da serra, aí o desenvolvimento é muito bom, tá? Então, nós temos assim uma vivência bem forte nessa. Algumas pessoas já cultivando, já plantando, algumas pessoas com plano de manejo, e aí existe também a atividade assim de uma forma muito assim, ainda precisando regularizar, tá? Então, o mercado do sabiá ali é forte, tá? Nós temos 3 pessoas em Viçosa que trabalham com plano de manejo, tá? Essas 3 pessoas eles conseguem mandar sabiá para algumas regiões, tá? Recife é uma região que consome bem, a Bahia é uma região que consome bem. Toda a Serra da Ibiapaba, e nós sabemos que a produção de hortifruti granjeiro lá é forte, então o pessoal do maracujá é um forte consumidor, né? O pessoal dos telados, que hoje desenvolve bem na Serra da Ibiapaba, é um forte consumidor não só da estaca, mas a turma passaram a adquirir para os telados, né? Barateia os custos, né? Em vez de estar adquirindo ferragem. Então isso tem desenvolvido bem. Isso por iniciativa das pessoas, lá na ponta mesmo, brocando os roçados, e alguém chegou lá e descobriu isso, né? No início do, dos anos 2000, a Fundação CEPEMA, que eu acredito que algumas pessoas aqui conheçam, começou a fazer um trabalho a nível de estado mais voltado para os sistemas agroflorestais. E eles deram uma chegada na Serra da Ibiapaba assim, de uma forma bem intensa, contrataram alguns técnicos, né, que eles formaram aí os agentes de desenvolvimento ecológico, e aí foi feito um trabalho na região da Ibiapaba, nessa perspectiva da implantação dos sistemas agroflorestais, com foco em boa parte desses sistemas para a produção de sabiá, né? No ano de 2006, começou a ser liberado alguns pronafes, começaram a ser liberados alguns pronafes floresta na Ibiapaba, certo? Especialmente pela agência de Tianguá. Então, de 2006 até 2024, assim, para nós que estamos lá na ponta, lá na ponta do estado, assim, eu considero números assim significativos, tá? E em 2006 começou a ser liberado algumas propostas. No ano de 2008, nesse período entre 2006 e 2024,
foi o ano em que se liberou o maior volume de Pronaf Floresta, né? Eu acho que, salvo engano, acho que foram 150 hectares. Tem outra planilhazinha aí, tá lá, é isso aí mesmo. 155 hectares só no ano de 2008. Durante esse período foi o ano que se liberou mais, tá? Então, acho que foi o município de Moraújo, Frecheirinha, Uruoca, Tianguá, Ubajara e Viçosa. Os municípios, assim, o destaque maior foi para Tianguá, foram liberados aí, acho que 220 e poucos hectares, 223 hectares só no município de Tianguá durante esse período. O município de Viçosa foi quem teve um pouco mais próximo, com 203 hectares, e o Ubajara com 36, né? Sendo que teve uma particularidade aí. Essas 496 hectares, 88 delas foi FNE. Acho que nessa daqui que identifica. Você tem que ampliar mais essa. Essa daqui. Amplia mais para o pessoal ver, que ninguém consegue ver não. É para você ver aí, mas lá não. Tá. Melhorou aí. É isso aí. Eu acho que, pelo menos não tenho conhecimento, mas no ano de 2011, a primeira proposta de FNE Verde foi na agência de Tianguá, que foi um projeto, inclusive foi escrito pelo Stefano, que foi um projeto de 39 hectares. Aí eu sempre falo disso aí, porque a gente fala de burocracia e assim, a necessidade de assistência técnica, e tem hora que a gente burocratiza assim, talvez muito mais do que a burocracia exige, né? Eu lembro que quando a pessoa daquela comunidade nos procurou para elaborar esse projeto, foi o Stefano já falou aí que chegou aqui, acho que, salvo engano, em 2008, para prestar um serviço para a Fundação CEPEM, foi quando eu convidei ele para escrever esse projeto. E aí, assim, teve uma coisa que me chamou a atenção, talvez tenha sido o que tenha motivado ele a entrar muito nesse assunto do sabiá, porque quando se começou a escrever esse projeto, a gente teve dificuldades com a planilha do banco, tá? Porque, assim, os resultados do sabiá, eles são tão além daquilo que a gente conhece, que, inclusive, a planilha do banco não aceitava. Não aceitava. Nós só conseguimos escrever o projeto, eu estou dizendo nós porque eu estava mediando, mas o Stefano mesmo é quem estava escrevendo juntamente com o Reginaldo, que era o gerente do Pronaf na época, e que se dispôs, inclusive, a ir para a propriedade, conversar com o agricultor, ver os plantios que ele já fazia naquela época, inclusive sem financiamento, e se dispôs a modificar alguma coisa lá, porque senão não teria liberado. Porque a planilha não aceitava. Quando o Stefano levantava os cálculos, mostrava qual é o resultado que aquilo ali, que o produtor já tinha naquela época, porque além dele manejar áreas, ele já plantava naquela época, ele não era o primeiro plantio que ele ia fazer. Então, quando ele trazia as informações para o Stefano e trazia essas informações para o Reginaldo, e eles colocavam na planilha do banco, a planilha não aceitava. Mas tá errado isso aqui, não pode. Porque não via isso na pecuária, não via isso em hortaliças, né? Em algumas coisas que ele já financiava, né? Fizeram lá uma modificação, foi preciso modificar alguma coisa lá na planilha para poder minimizar essa parte burocrática naquele momento. Então, esse, que eu saiba, pelo menos na região, esse foi o primeiro FNE verde que foi liberado, que foi um de 39 hectares, na sequência foram liberados outros, tá? Então, foram totalizados, como a gente está vendo, 496 hectares. Agora, assim, estou trazendo esse número aqui, mas esse número ele é mínimo, tá? Relacionado ao que tem de sabiá naquela região hoje, tá? Que não é de hoje, mas sim já daquela época. Aqui nós não estamos contabilizando os planos de manejo que existem lá, né? Que já são desenvolvidos por esses três camaradas, né? Que é quem comercializa assim de uma forma mais forte. Tem camarada lá que a gente sabe que tem 200, 300 hectares de sabiá plantado, tá? Isso uma única pessoa. Nós não estamos falando dos camaradas que tem 2, que tem 3, que tem 4. Nós não estamos falando do prefeito que tem 100 hectares que não plantou um pé de sabiá, por exemplo.
aí está lá sem manejar, inclusive, ainda, tá? Então, igual a ele, nós temos diversas outras pessoas, tá? Então, assim, eu estou assim, contextualizando aqui toda essa realidade, porque isso vem de encontro de alguns assim, reclames que eu vejo muitas vezes o Stefano fazer, de que, de fato, a gente precisa algo assim, uma atenção mais voltada para essa cadeia produtiva, no sentido de que a ciência, né, a universidade precisa ter um estudo assim mais focado sobre esse assunto, porque num determinado momento, às vezes a gente vê uma determinada atenção para uma cadeia produtiva, que eu não estou querendo desmerecer, mas que muitas vezes a burocracia é tão grande, a dificuldade e o investimento é tão grande para um resultado tão pequeno, né? E aí a gente está falando aqui de uma cadeia produtiva que o resultado é real. O resultado é real. Eu estava falando isso com o papai recentemente, ele estava lá reformando a cerca dele, uma propriedade de 20 hectares, e ele conseguiu tirar a estaca para fazer a reforma numa área que ele nem plantou, ele simplesmente foi deixando algumas coisas lá, tá? Então ele economizou ali a compra de 3.000 estacas, tá? E o quanto é isso, né? Se você multiplicar aí, que varia aí de 5 a 8 reais, dependendo da bitola, ou então de ser ter essa história do DOF, né? Para tirar a nota fiscal e tal. Então eu vejo essa necessidade da gente ter assim algo assim mais, de uma forma mais focada. Eu queria fazer um paralelo com isso, porque a gente tem hoje as empresas de assistência técnica fazendo um trabalho de assistência técnica que é importante, não resta dúvida, né, sobre as outras cadeias produtivas, e aí eu às vezes falo muito também do sistema FAEC-Senar, por exemplo, né, que tem hoje um sistema de assistência técnica assistência técnica e gerencial, que inclusive tem uma boa parceria conosco em Viçosa e que tem nos auxiliado assim de uma forma muito legal, especialmente na cadeia produtiva da cana-de-açúcar, tá, na produção de cachaça, dentre outras cadeias produtivas. Mas nós não falamos em assistência técnica e gerencial para a cadeia produtiva do Sabiá ainda, tá? Ainda, para a gente poder regularizar, porque tem uma questão que nós não podemos fechar os olhos, que tem muita gente que está comercializando de forma legal, através do seu DOF ou porque plantou, mas tem muita gente que está comercializando de forma ilegal. Isso é uma realidade, e não é pouco. Eu diria até muito mais, o que não está sendo muito mais comercializado de forma ilegal do que legal. Tá? Isso é uma realidade. E aí a gente sabe. Nós tivemos recentemente uma intervenção dos órgãos ambientais, no sentido de multar, de prender algumas cargas, mas isso não vai impedir o pessoal de movimentar, porque é o seguinte, quem está plantando maracujá está precisando adquirir, e vai adquirir de quem está lá no sertão, não resta dúvida, tá? Porque em Viçosa, por exemplo, nós não temos relato de que lá chega sabiá vindo do Piauí, que nós sabemos que também tem uma produção boa, naquela região ali do Murici dos Portelas, até Caxingó e Caraúbas, região de Granja, né? A gente sabe que tem uma produção boa também, mas lá a gente tem essa condição. Então eu acho essa uma boa oportunidade da gente, assim, a título de sugestão, a gente poder ter algum encaminhamento nesse sentido, de que a gente possa ter esse diálogo com algumas instituições que têm esse trabalho importante, né? E aí eu estou falando aqui mais especificamente nesse assunto da FAEC, do Senar, porque já tem uma expertise, tem um sistema de assistência técnica que funciona. Eu digo isso porque eles disponibilizam para nós, a gente leva na ponta e isso tem dado resultados, né? A gente tem, inclusive, parcerias aqui na capital, com a própria universidade. Essa senhora esteve conosco recentemente numa atividade que nós fizemos com algumas instituições, no sentido de fortalecer essa cadeia produtiva que tem dado uma ascendida por conta da assistência técnica, né, que tem feito uma diferença considerável, né, na vida de quem está produzindo lá, tá? Então, é nesse sentido aí que eu acho essa uma boa oportunidade. Eu sei que vai ter uma palestra de alguém do Senar também, falar sobre essa história da silvicultura, então eu acharia que é uma boa oportunidade, né? O Stefano, por exemplo, a gente fez o convite a ele para trabalhar conosco na Secretaria de Agricultura para nos auxiliar nesse aspecto, tá? Fizemos esse trabalho na época, lá há 15 anos atrás,
E aí a gente pretende ver se retoma isso para dar uma alavancada de uma forma mais forte, porque os órgãos ambientais estão fazendo o papel deles, né? E eu não acho que está errado, não. Eu acho que está certo, né? Agora, dá para a gente fazer um trabalho assim de uma forma mais organizada, porque tem muita gente aí pegando financiamento grande para criar gado e não consegue pagar a primeira parcela, né? Tem gente pegando financiamento grande para plantar milho e feijão e às vezes não consegue pagar a primeira parcela, né? E tem gente conseguindo botar um dinheirinho no bolso sem conseguir pegar financiamento para cultivar sabiá, né? Então é isso. Bom, era basicamente isso aí que eu teria para falar, tá? Tá às ordens. Só dizer, viu, Antônio José, que essa provocação também é fruto dessa discussões com o Stefano também, né, de ter esses modelos, e assim, como é que o plano de manejo chega a quem vai fazer 1 hectare de sabiá? Como é que vai chegar, né? Se o plano de manejo é regulado por um órgão que exige um engenheiro florestal, então 1 hectare paga? Vocês podem responder, não paga, não é? Já pode responder. Mas como é que coletivamente pode ser feito isso? Como é que simplifica, facilitando a legislação, sem burlar a legislação, para que mais tenha acesso ao plano de manejo e mais renda fique no campo? Porque é uma atividade própria da atividade agrícola de agricultores e agricultoras. Então, eu não tenho uma resposta para tudo, eu estou fazendo perguntas, né? Como é que, se o plano de manejo florestal está regulado, Estado, é porque o negócio que não é fácil, tem que segurar duas coisas aqui, né? E como o homem só tem 2 neurônios, né? Aí fica difícil, né? Mas é assim, como é que faz chegar uma atividade produtiva num ambiente regulado pelo Estado, que gere renda e gere proteção? Essas são algumas perguntas que a gente traz e que a gente gostaria de que esta oficina, se ela não solucionasse, ela empurrasse para a solução, para que a discussão empurrasse a solução. Alguns momentos vai ser, talvez, Antônio José, relações da prefeitura de Viçosa com o Senar, junto com alguma representação institucional, junto com o empresariado e tal, para criar o modelo e discutir esse modelo. Mas o ambiente de oficina, de discussão é exatamente para isso, né? Alguém quer me emitir aqui nas perguntas, né? Mas eu estava ansioso para poder falar isso. Alguém? Beleza, pois é isso aí. Eu acho que... Sim. Segura aqui o biloto e fala aqui nesse outro. Pronto, José, uma coisa que eu estava conversando com o Gustavo aqui, a forma de resolver talvez essa cadeia da ilegalidade, né, seria pelas associações fazerem realmente de forma formal, é muito, né, de forma objetiva as suas denúncias. Por exemplo, está se vendendo para a cadeia do maracujá, né, que você disse. Então tem que chegar isso no órgão ambiental, porque assim, logicamente que o mundo ideal seria que o órgão ambiental conseguisse ver isso de forma mais fácil, mas muitas vezes pelas dificuldades que todos os órgãos ambientais têm, né, de quantidade de pessoas, pela dificuldade de fiscalização, isso não chega. Então talvez a associação vinculada a produtores de sabiá, fazer isso chegar, os legalizados, fazer isso chegar nos órgãos de fiscalização. Então, e a outra forma é uma discussão que é mais à frente, que seria pelo pagamento de serviços ambientais. Quando você criasse as associações que ficariam responsáveis por receber esse pagamento de serviços ambientais, existe 2 formas de pagamento. Seria o pagamento pelo material apreendido e o pagamento em dinheiro. Então, eu acredito que o pagamento de serviços ambientais, o principal é o material apreendido. Então, na hora que tu tem todos esses ilegais aí com material de sobra, e tu tiver o pagamento de serviços ambientais conseguindo você pegar esse material e trazer para dentro da cadeia legal, acabou o ilegal. Porque aí tu consegue trazer toda essa estrutura ilegal para dentro do pagamento de serviços ambientais. Seria outra metodologia. A mesma coisa que o cara que está com o trator desmatando ilegal, né? Se você tiver condições de trazer esse trator para dentro do pagamento de serviços ambientais, né? Que seria trazer essa máquina que está fazendo um crime ambiental para as associações responsáveis por pagamento de serviços ambientais, você acabaria com o ilegal, né? Então, assim, a resposta está nos municípios, né? Eu acho que por essas associações aí que você até citou. Eu
O seguinte, eu estou falando o seguinte, que é uma cadeia produtiva que nós podemos ir muito mais além, né? Porque Sim. nós podemos incentivar as pessoas a cultivar isso, né? Inclusive, nós temos assentamentos da reforma agrária, que as pessoas têm áreas grandes e que falta, muitas vezes, o incentivo no sentido de uma determinada orientação de como é que trabalha isso, mas nós já temos mais uma experiência que a gente já sabe que dá certo, né? Eu estou citando o caso de um camarada que, de uma vez, ele pegou um financiamento para plantar 39 hectares, mas ele já tinha 50 plantados, Sim. sem financiamento, né? Camarada que pegou, assim, pegou um financiamento para plantar 39, depois mais 10, depois mais 10, mas ele plantou muito além disso. Ele não plantou só o que ele pegou financiamento. Mas nós temos pessoas que têm plano de manejo, que aí, diferentemente de outras regiões, de pessoas que têm plano de manejo e que o sabiá não é assim como é que eu digo, a cultivar principal, diferentemente deles lá, né, que tem um plano de manejo, e a principal cultura é o sabiá, né? Então ele não está também trabalhando de forma ilegal, né? Que ele tem um plano de manejo, ele está comercializando de forma legal. Ele não tem financiamento, nem acompanhamento técnico, nem tá, Faz, né? entendeu? E ele faz hoje bem. O negócio é a legalização. Sim. É legal. Que aí o plano de manejo ele Doutor José, legaliza, né? doutor José, olha, meu nome é Leandro Monteiro, eu sou lá de Canindé, tenho uma propriedade lá, eu trabalho também aqui em Fortaleza com construção de estação de tratamento de esgoto, licenciamento ambiental, reuso de água, essas coisas. Então, falando da questão, estou só me situando aqui para o pessoal entender. Eu tenho tido muita dificuldade de renovar licenças. Por que tem legal? Eu acho que é porque o licenciamento é muito complicado. Eu acho que é por aí. Eu acho que se a gente facilitar o licenciamento, todo mundo quer se legalizar. Agora, você tem que facilitar. Pra você ter uma ideia, eu fui renovar a licença agora do Alphaville. Lá tem um estacionamento de esgoto, aí precisou renovar a licença. Estão exigindo o plano de retirada da mata. Foi 20 anos atrás implantado. Agora a preocupação é essa. A preocupação dele devia ser se o efluente está sendo tratado. Mas estão pedindo. Fomos na Sebas, reunião lá com os técnicos, não, porque isso é uma lei que tem. Eu digo, qual é a lei? Ele disse, não, peraí que eu vou olhar, não, depois eu te passo. Então, eles recebeu determinação para exigir isso. Ela não sabe nem qual é a lei. Eu estou criticando aqui, mas é uma crítica construtiva. Eu sei que os técnicos da Sebas, os técnicos que licenciam, têm o maior interesse, mas às vezes a coisa é engessada. Se facilitar, todo mundo vai se legalizar. Essa é a minha teoria. Porque eu procuro me legalizar, agora quando engancha, o que é que eu faço? Eu tenho que sobreviver. Então, eu acho que a questão é essa, é facilitar a legalização. Fazer uma legalização que seja voltada para aquilo realmente, porque às vezes a legalização é tão burocrática. Se você pensar sempre assim, você vai sempre beneficiar o ilegal, né? Não. No caso dele, eu tô falando do caso dele aqui específico, não tô no seu caso, não. O caso dele específico é que os ilegais, eles quebram um pouco a cadeia do sabiá legal, né? Então, as associações... Né? O rapaz da semana da palestra. Vai ser agora. Vai ser agora, né? Então, pronto. Senhor, é isso aí. Tá ok? Eu acho que se facilitar a Eu legalização, até acho assim, vai ser legal. dentro dessa. Só para concluir aqui, tá? Tem um assunto que sempre o Stefano fala, que é o seguinte: eu vou plantar sabiá, meu amigo. Mas para mim abrir uma área para plantar sabiá, eu ainda preciso justificar, fazer uma compensação ambiental em outra área. Pô, eu já vou plantar, mas eu já vou plantar. Como é que eu tenho que plantar? Isso também tem uma legislação que diz isso, né? Eu só acho que a gente precisa repensar, né? Eu acho que isso aí é uma ideia para a gente repensar também como o que a legislação trata sobre isso. Porque se eu estou plantando uma planta que tem uma capacidade de regeneração assim como o sabiá é, e aí, assim, o rebroto é de uma forma tão rápida e assim, repetida, porque nós sabemos de áreas que foram, que ninguém sabe, né, nem quando é que foi dado o primeiro corte, né, e quantos cortes já foram dados. Então, eu acho que eu não acho, não. Eu tenho a certeza que tem pessoas que estão fazendo esse tipo de trabalho, tá prestando um serviço ambiental, assim, de uma forma, assim, real, né, sem floreio, né, sem romantismo, é uma coisa prática, né, que você vivencia assim de uma forma. E a gente está falando do sertão, que no geral, às vezes não tem, não tem quase nada e você está fazendo uma recuperação, né, fazendo a presença da floresta ali, né.
Sim, senhor, é isso aí. Você disse muito bem, né? Serviço ambiental, esse tal de pagamento por serviço ambiental, o que tá acontecendo, ao meu ver, é um serviço de compensação. O próprio plantio já é um serviço ambiental que está sendo feito na área, né? E embora alguns entendam que isso é desmatamento, né? O plano de manejo não é desmatamento, é um processo de conservação que você está plantando para usar economicamente, né? Um uso racional, um uso inteligente, né, daquela área, num ambiente inóspito, que é um ambiente de caatinga, com as plantas resilientes daquele local. Então, eu vejo assim, a forma de pensar nisso é uma forma de construir uma legislação que se adeque à realidade, não querer que a realidade se adeque à legislação. Eu acho que o caminho é a gente pensar sobre isso. Isso não é uma tarefa para uma pessoa só, não é uma tarefa só para o órgão ambiental, não é uma tarefa só para a área do direito, né? Nem da engenharia florestal, é uma tarefa de todos, que eu vejo assim, tá? Então, agradeço muito, Sim, senhor. Antônio José, Aqui, meu chefe. sua apresentação, viu? Então vamos fazer. Deixar um convite pro senhor, Valeu. de Souza, para Vamos. conhecer isso que a gente tá falando, né? Porque de repente pode ser muita conversa, né? Sem E dúvida. pouca coisa, né? Eu acho que nada Agradeço. melhor do que a gente conhecer, né? E ver, porque tá sujeito a ser maior do que o que a gente tá falando aqui, tá? Sem dúvida.